E isso é importante, que você tenha um limite. Não programe sem limites de linha. Senão você nunca vai ter uma base. Assim como eu disse que é importante você saber o que é um código complexo. Para ter uma base, para ter um julgamento, a quantidade de linhas é a mesma coisa. Se você não tiver um limite, você vai fazer 1000 linhas toda hora, né? Então, controla essa parada, beleza? Seta um limite para você aí. Se você não tem, tá em dúvida, não faço ideia, bota 20. Bota 20, que é a minha dica aí, que é o que eu uso. Funciona muito bem para mim. Se não funcionar bem para você, você se adapta. E aí você troca, vai fazendo seus testes aí, experimente você. E aí depois você me fala qual que foi o limite melhor que você achou aí. Ó, então o método tem 50 linhas. Um método de 50 linhas provavelmente vai fazer coisas demais. Então por que ele é um método difícil de testar? Como que eu testaria esse método aqui, ó? Primeira coisa, eu vou testar esse caminho aqui, ó. Se não obter o número da reserva, passei um número que não existe. Ele vai obter aqui e eu vou ter que retornar aqui essa mensagem. Beleza, então o primeiro teste está feito. O segundo teste, ele começa a ficar mais difícil. Porque aqui embaixo já dá para ver que ele faz bastante coisa. Então ele vai vir aqui, ó, vai chamar o calcular reembolso. Então o meu primeiro teste é calcular o reembolso. E eu tenho que ver o que retornou no reembolso aqui, ó. Se o reembolso retornou com sucesso, ele vai fazer o cancelamento. E aí tem mais uma regra, se tiver valor de reembolso nessa chamada aqui, aí eu preciso colocar uma mensagem adicional. Então já tem uma regra aqui. Então eu tenho que testar o calcular reembolso, ou eu tenho que testar se teve reembolso ou não, né? Ou eu tenho que testar a mensagem. Talvez eu tenha que testar a mensagem que é consequência de ter reembolso. E aí depois ele obtém o cliente. E aí, se o cliente não existir, daí ele não faz nada. Mas se ele existir, eu tenho que enviar um e-mail. Você está vendo que ele já começa a fazer um montão de coisas soltas. Né? Naquele nível da complexidade que eu falei antes, né? Ele faz pequenas coisas, mas essas coisas não são conexas. Elas não estão exatamente interligadas. Na hora que você vai fazer o seu teste, fica confuso. E você não sabe o que é para testar primeiro. Pô, então será que eu tenho que entrar em todos os ifs? Não, será que é melhor parar no primeiro if? Aqui ainda foi fácil, né? Porque o primeiro if exatamente ainda já dá return. Mas aqui como é que eu faço? Eu testo isso aqui, ou eu testo isso aqui, o cancelar, ou enviando e-mail? Começa a ficar difícil. Então, a simplicidade aqui que a gente precisa buscar. Transformar esse método, né, diminuir o tamanho desse método aqui, né, transformar ele em uma coisa simples com menos linhas. E como que a gente reduz a quantidade de linhas de um método sem quebrar o que o método faz? A gente extrai esse cara para um método separado e aí faz o teste diretamente no método separado. Por exemplo, a gente pode vir aqui, ó, e separar todo esse carinha aqui, ó, em um método só. E tem uma ferramenta muito legal aqui no Visual Studio, que é Quick Actions and Refactoring. Se eu clicar aqui, ó, vai aparecer uma opção, ó, extrair para método, tá vendo? E ele já até te mostra como vai ficar o método e a chamada do método. Então, cara, toda IDE vai ter isso aqui, toda IDE decente, né? Depende da IDE que você usa aí, mas toda IDE decente tem um recurso desse e é muito fácil de usar. Você usa com o mouse, se você quiser usar o teclado também, você pode usar, mas tá um clique de distância, não tem por que não usar. Né? Alguém perdeu bastante tempo da vida fazendo esse recurso para você. Usa ele, pelo amor de Deus. Ó, clicou aqui, ó, extrair para método. E eu vou chamar aqui, ó, calcular reembolso. E aí, ó, ele já criou esse método aqui para mim. Ó. Ah, já tinha até um método igual aqui, ó. Vou apagar esse cara aqui. Eu estava usando em outro exemplo. Mas olha aí, ó, já criou o método para mim. E ele simplesmente extraiu. Agora, isso aqui reduz a complexidade do seu teste? Não. A complexidade ela ainda está aqui, porque seu teste vai ter que passar por esse cara aqui. Mas o que a gente pode fazer? A gente pode jogar esse cara aqui para uma outra classe. Então, para fazer o seu teste unitário, você pode, por exemplo, tornar esse método public momentaneamente e fazer seus testes em cima só desse método. Que agora ele não tem 50 linhas. Esse método aqui, ó, ele só tem 6 linhas. Então ele é muito mais fácil de testar do que um método de 50 linhas. Concorda? É muito mais simples.
Depois que você tiver esse teste aqui, você pode, por exemplo, mover ele para um outro comando. Eu posso criar um command aqui, um outro fluxo, que é calcular reembolso command handler, por exemplo. E aí esse método aqui, ele passa a ser uma chamada, que aí a gente está usando mediator aqui, né? Ele passa a ser uma chamada aqui, ao invés de ser... Cadê a chamada aqui, ó? Ao invés de ser essa chamada aqui, ó, que virou só uma linha, né? Eu vou chamar o mediator aqui para enviar um comando, calcular reembolso. E a coisa fica mais simples.